Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Se você está sendo iniciado no candomblé, tudo bem. Então, a partir de hoje, você é uma muzenza, você é um iaô, mas você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa que passou pelos segredos ancestrais africanos, você pertence conceitualmente a este povo. Seja aos povos Yorubá, seja aos povos que a gente chama hoje do candomblé Angola-Congo, seja aos povos que vêm do antigo Dahomey, dos Fombê, né? Você é um pertencimento, não é uma iniciação religiosa. Olá, estamos no ar com mais uma edição do podcast do Correio. Eu estou aqui com minha amiga, a subeditora de opinião Rosane Garcia, e hoje nós vamos conversar com o líder espiritual Tata Gunzetala. Tata é formado em pedagogia pela UNB, é formado em teologia também, tem mais de 25 anos de dedicação ao candomblé. Olá, boa tarde. O horário que cada um estiver vendo e ouvindo, né? Que seja bom esse momento. Não, mas vai ser ótimo, não tenho a menor dúvida. Tata, é um prazer estar com você aqui, sabe? E a gente gostaria disso, assim, se você fizesse uma reflexão sobre esse significado do mês de novembro, o Novembro Negro, né, em que se discute muito a questão do preconceito racial, se discute muito a disparidade entre pretos e brancos nesse país, que é plural, né? Então, eu gostaria muito que o senhor fizesse uma avaliação do significado desse mês. Eu agradeço a oportunidade e trazer essa discussão, né, como uma liderança afro-tradicional, né, que é como a gente prefere, porque nas casas afros a gente é muito mais do que só uma questão espiritual. A gente é uma organização conceitualmente a partir de conceitos civilizatórios africanos. Então, assim, tem muito mais do que religião, mas embora no mundo que a gente vive, ocidentalizado e pensado a partir de um referencial religioso, tudo precisa ser enquadrado assim para que se conceba. Então é importante esse conceito. Pensando na questão do mês de novembro, que é quando fica muito em voga todas as questões afros, parece que esses 500 anos, porque os primeiros africanos chegam no Brasil raptados, provavelmente por 1535, por aí. Então nós estamos aí com 500 anos da presença africana efetiva e produtiva, né? Porque não é só... É quem de fato produziu todos os bens que foram exportados para a Europa e depois consumidos pela República, por tudo isso que se apropria dos bens construídos na época colonial e se reconstitui agora como República, mas em cima de bens construídos por essa força africana. Só que todos estes bens, e quando eu falo bens, não estou falando só de bens materiais, estou falando dos bens culturais, né? Dos bens de todos os tipos que a gente pode influenciar, linguísticos, educacionais, alimentares, e também os bens transcendentes, que são o que a gente poderia traduzir como espiritual. Então se apodera de todos esses bens e na hora essa força fica exatamente excluída de qualquer usufruto desses bens. Então isso é histórico, é uma construção histórica. E a República não fez diferente. Continuou, empoderou totalmente todo o poder que vinha da colonização, se apoderou, transformou em república e continuou excluindo a força africana, os povos africanos e seus descendentes que estavam aqui. Então o Novembro Negro, quando a gente resgata, na realidade, é um resgate, é uma memória de luta, não é celebração. 20 de novembro não é um dia de celebração, a gente celebra porque... faz parte de um jeito de dizer assim, olha, a gente resiste celebrando. É um marco de resistência. Sim, mas né? é um marco de resistência, porque lembra a memória de Zumbi dos Palmares, que de fato é o primeiro conceito de coletividade livre conceitual no Brasil. Então, quando a gente lembra isso, só que o problema é que se torna um produto. Né? O Novembro Negro se torna um produto. Ele é vendido em todas as redes de televisão, em todos os canais, em todas as propagandas.
Né? Então, tem marca que nunca usou a imagem de uma pessoa de pele preta ou que faça qualquer referência à cultura africana o ano inteiro. Aí, no novembro, as propagandas, os merchandising vão vir lá com pessoas. Isso tudo é um jeito de vender. Continua se apropriando do que os povos africanos têm a oferecer. Indiretamente continua sendo um produto rentável. Sim, um produto rentável. Mas aí é onde a gente entra com a questão educacional. Se uma educação realmente pautada em entender a constituição do que a gente chama hoje de Brasil, as matrizes que nos constituíram, de fato, como a gente estuda as matrizes europeias, né? É tanto que a gente não fala assim, os europeus. A gente fala assim, os portugueses, os espanhóis, os ingleses. A gente dá nome e identidade a essas organizações políticas, né, e geográficas. Não vou dizer nem necessariamente povos, mas na hora que parte para os africanos, não. Aí a gente diz os africanos, a gente joga assim, né, e aí é a hora da questão educacional entrar e fazer com que o Novembro Negro fosse só o ápice da discussão. É o momento... Uma discussão para o ano inteiro. Sim, né? o novembro seria assim, mostrar o resultado daquilo que se discutiu e construiu o ano inteiro. Não se faz nenhuma relação, né, entre as etnias africanas e a contribuição de cada etnia dessa. Ela nem é citada, ela nem é sabida pelas pessoas desse tecido demográfico nacional, não é isso? Nenhuma, porque assim, é preto, é tudo igual. Então, assim, não tem nenhuma diferença. É tanto que a gente fala de candomblé, né? Quando a gente fala no candomblé, especificamente, que é a tradição que eu pertenço candomblé e umbanda. O que se pensa logo? É igual. Aí quando você fala assim, não, eu sou candomblé Angola. Como assim? E tem outro candomblé? Aí diz, não, eu sou o candomblé de matriz iorubana, candomblé queto, com outros, né, nome. Ah, tem outro. Ou seja, o jeito que a gente se organiza é também dentro da diversidade das matrizes que nos constituíram. Né? É igual aos nossos povos originários. A gente que chama eles de índio. Mas quando você vai conversar, eles dizem, não, eu sou tio Carramãe, eu sou... E aí vai. Né? Guarani Kaiowá. Eles são povos, eles têm identidades próprias, línguas próprias, conceitos civilizatórios próprios. Mas a gente foi privado disso, né? Eu, como mulher negra, descendente de uma família negra, eu sei a origem da minha matriz, né? Minha bisavó veio do Benin, né? Hoje Benin, que é antigo Daomé. Sim. Mas isso nunca foi passado, ao longo do processo de escolaridade, você não tem essa divisão. Quer dizer, eu sei que eu sou de matriz Jeje mas as pessoas não sabem se é Fon, se é Rixante, não sabem nada disso. Uhum. Tem uma questão também, a Lei 10.639, que foi assinada em 2003, ela está completando 20 anos, né? E o que é que a gente avançou nesse sentido? Porque eu lembro de ter terminado o ensino médio em 2011. No meu ensino médio, eu vibrei ao chegar ao momento em que ia ter a explicação sobre as trocas culturais e religiosas e tal. E fiz numa escola pública, inclusive. E aí, ao falar sobre o preto, foi 30 minutos e passou. E aí limitou o preto ao povo que veio para cá e foi escravizado. E sim, acabou. ao processo de escravização, só. Avançou alguma coisa nesses 20 anos ou a gente ainda continua tendo essa dificuldade na questão de ensino básico? A gente continua tendo essa dificuldade porque a massa de pessoas africanas as pessoas africanas que foram raptadas e trazidas, né, elas foram despersonificadas. Elas não eram mais pessoas, por isso que elas não tinha mais nome africano, se batizava. Eu estive em Angola, né, esse ano, e visitei várias capelas onde os africanos, antes de serem embarcados, apesar de serem ditos não terem alma, por isso que a bula papal autorizava a toda a exploração, mas antes de sair eles eram batizados com o nome português cristão.
Maria. Era, José. e aí geralmente só era com o primeiro nome, porque os outros nomes ele ia pegar quando chegasse de quem o comprasse. Então por isso que era fulano da Silva, Lucena. Aí você vai estudar Lucena, Lucena não tem nenhuma ascendência entre povos africanos. Lucena era um grande senhor de engenho em Pernambuco ali, perto de Olinda, né? E que pegava inclusive a região Então todos aqueles africanos que foram propriedades, né, entre aspas, desse senhor, era Lucena, fulano de Lucena. Então assim, com essa despersonificação, por isso que não importa porque não existia esse registro. O registro era só o porto onde foi embarcado, não interessa onde ele tinha sido capturado, em que região, o porto que embarcou e o nome cristão que foi dado. Porque isso apagava toda a memória africana. É como se ele passasse a existir. O colonizador europeu cristão, ele trata os povos que ele dominou como se eles passassem a existir só a partir do momento da dominação. Foram capturados. Sim, do momento da dominação. Até então, não existia como se a África fosse um mundo zerado, não tinha ninguém lá, só passasse a existir quando essas pessoas eram capturadas, e aí elas passavam a existir com o nome que era dado, era um jeito de personificar. Por isso que a gente não sabe quem veio ali, quem da região Congo, Angola, Zâmbia, Moçambique, que hoje se chama modernamente como os povos Bantu, o Bantu. Foram os primeiros a chegar aqui também? Os primeiros a serem trazidos. É bom a gente corrigir os termos, porque eles não vieram. Eles não vieram, né? Eles foram trazidos. Eu sempre digo assim, quando os negros vieram para o Brasil, eu falei, quem pagou a passagem? Sim, não vieram, eles foram trazidos, porque vi da ideia de que você quis vir. Foi convidado como como os europeus depois foram, né? As grandes massas de imigração europeia foram convidados, foram dados porções de terra, foram dados... Os africanos uma tentativa de apagar o ato do sequestro, né? Sim. E aí entra a 10.639, que depois passa pela reformulação de incluir também os povos indígenas, né? Que também continuam sendo apagados e negados. E aí, quando essa negação passa por tudo. Porque se a gente, de fato, essa lei fosse ser trabalhada, primeiro ela precisava ser trabalhada não só na questão ligada à questão da pele, sabe? Tinha que ser trabalhada na questão, inclusive, de reparação desses povos. Sim. Né? A maioria das pessoas negras, eu sei por causa da minha avó paterna, você não chega à ascendência, raramente você chega à bisavó. Por quê? Porque nós estamos aí há 100 e poucos anos só pelo fim legal, né, formal do processo escravatório. Então, assim, 3 gerações, bem aí, 3 gerações dá bem aí. Os africanos se perdem porque a avó, a bisavó, o bisavô estavam numa senzala sem nome, sem identidade. E aí se perde genealogicamente. E aí a gente tem que resgatar. Aí por que é o grande problema de se falar de candomblé quando se fala da Lei 10.639, não só do candomblé, porque a gente precisa fazer também mais essa reparação. O candomblé é uma tradição africana que nasce a partir das resistências na Bahia, mas não é única. No sul você vai encontrar o batuque, que é legítimo, é resistência africana legítima. Você vai para Recife, você vai encontrar o Xangô, o Xambá, você vai para o Maranhão, você vai encontrar Mina, que são nomes diferentes, mas são legítimos, não é só o candomblé que é legítimo. Então isso é um jeito, às vezes, até de dominar culturalmente. Agora o candomblé chega na época década de 70, 80, com aproximação principalmente de homens brancos, literados, como Jorge Amado, divulga o candomblé, e divulga um candomblé iorubano, que aí por isso que a gente só ouve falar de orixá, não ouve falar de vodum, não ouve falar de inquice, de muquiche, que são os outros candomblés legítimos e de maior resistência. Então, assim, tudo isso a Lei 10.639 precisa trabalhar. Como nós estamos vivendo, principalmente, o embranquecimento, quando eu falo embranquecimento, vai muito além também da cor da pele. Embranquecimento é um jeito de pensar e se organizar no mundo em detrimento de tudo que faz referência aos povos africanos. É uma tentativa, como disse, né, de apagamento. Então, eu não tenho como falar dos povos africanos sem falar das suas identidades. Não tem como.
Não tem nada a ver com religião. Quando eu falo assim, olha, os Yorubás, de onde vêm esses povos dos Yorubá? Ah, eles faziam parte de um reino tal. Ele se constitui a partir de uma mítica, de um conceito civilizatório que começa ali em Ifé, que tem Odudua, que tem Olodumare, que tem... Aí eu tenho que fazer essa concepção desses povos, como eles se constituíram. Isso é identidade, não é religião. Se eu vou falar dos povos Bantu, ou Bantu, que eu nem sei se é honesto usar esse termo, porque é só um referencial linguístico, a partir de línguas que têm o mesmo tronco, então se classificou como Bantu, né, que é onde o Intu ou Muntu significa pessoa, e Ba é plural, então um linguista pegou essas línguas todas, estão no mesmo grupo, então são povos Bantu, são povos. Então, mas é o como se classifica hoje. Então, assim, se eu vou falar dos povos Bantu, então eu tenho que falar do reino do Indongo, do grande reino do Congo, eu tenho que falar dos Chouk, eu tenho que falar dos Ovibunda, eu tenho que falar de todo esse povo. Eu tenho que falar dos Kassange, que já é um reino de resistência. Os Kassange é um povo que se organiza já dentro do processo escravatório para resistir à colonização. E aí eu tenho que falar. E para falar desse povo, eu tenho que dizer como eles se constituíam, a partir de que referencial de mundo. Quando nós falamos, por exemplo, do povo hebreu, a gente não fala do referencial de mundo, como eles se constituíram, a partir do conceito de Abraão, e tá tudo certo. Isso não é religião. Isso é conceito de como esse povo se constituiu. Se eu vou falar dos povos nórdicos, eu não tenho que falar da mitologia deles, de Thor, de como eles acreditavam, a grande árvore mítica que depois pariu a ideia da árvore de Natal, onde Odin recebia. Tudo isso é cultura. Quando eu vou falar dos povos gregos, que foi uma civilização que influenciou todo o Ocidente, né? Com a parte da filosofia, uma filosofia, inclusive, provavelmente roubada do Egito, né? Porque eles... Mas, sempre apropriação. Sim, né? uma apropriação, mas tudo bem. Quando eu vou falar dos povos gregos, eu não tenho que falar da mítica deles, de como eles se organizavam, a partir ali da Acrópole, de Zeus, as divindades, porque aquilo tudo era conceito de desenvolvimento moral daquela sociedade. Sim. Não era religião necessariamente no conceito moderno. Era onde estavam os conceitos morais civilizatórios daquele povo. Por que eu não posso fazer isso com os africanos? Porque tudo que vem de africano é demonizado, é negativado e sempre associado à questão escravocrata, de escravização, e nunca de povos. É tanto assim, Isso em todas as esferas, até econômica também. Em todas as esferas. Econômica. É muito... Eu tenho uma filha da Inswana Zambi, que é advogada, é a doutora Elaine, a digina dela, digina significa nome em Quimbundo, a digina dela é Kawajinam, que é uma advogada maravilhosa, uma mulher preta, empoderada, que se compreende, e quantas vezes no tribunal ela tem que explicar que o cliente dela não está sem advogado, porque olha, diz assim, o senhor veio sem advogado, mesmo ela ali do lado, ela não pode ser advogada, mesmo com toda a competência, com ganho de causas, porque continua... Ela, apesar de estar presente, ela é invisível. Não podia ser advogada. Ela podia ser, talvez, uma ré, uma testemunha, mas a advogada, não. Veja assim, como isso é real em todas as causas. Aí, quando vai falar... mas está ensinando macumba. Não, nós estamos ensinando conceitos que constituíram aqueles povos. E esses povos resistiram na diáspora para poder manter suas identidades. Porque nos Estados Unidos foi muito mais difícil, porque você acha o processo nos Estados Unidos, por exemplo, o tambor. Tudo cristianizado, eles resistem, a resistência preta nos Estados Unidos é a partir da igreja evangélica. A igreja que os escravizou, que os enforcou. Mas isso é aqui também. Sim. Né? Você tem hoje é o cristianismo. Os fundamentalistas, os evangélicos têm um público negro muito alto. Sim, muito sim. Né? E aí, quando a gente fala disso, em Angola eles me chamavam de desbotado ou despigmentado. Isso e eu compreendia perfeitamente, porque eu embora assim, né, tenha minha ascendência paterna negra, né, minha ascendência materna europeia, eu não herdei os fenótipos africanos mais clássicos. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou branco. Então, eles ficavam assim, nem é preto,
né? Nem é retinto, não tem os fenótipos, mas também não é aquele branco. Mas, de qualquer modo, como mestiço, eu lembrava a eles a presença do dominador. E eu compreendia perfeitamente que eu lembrava a eles uma dor histórica. O senhor está falando que eles chamam o senhor desbotado. Tinha um amigo que foi para a África do Sul, né? E ele era considerado misto. Sim. Porque ele era negro retinto. Mas como a palma da mão era clara, ele chamava ele de misto. Sim. Os conceitos vão muito... Aí você vai construir todo esse conceito de racismo, da coloração que tenta chegar no Brasil a partir desses conceitos mais americanizados, de dizer quem é negro, quem não é. Então, assim... mas você nem é tão negro assim. Mas o seu nariz é afilado. Mas suas feições são finas. Mas o seu cabelo, só tem um cabelo um pouco crespo. Eu fico pensando como propor política pública depois dessa situação toda, né? De embranquecimento, como deve ser complicado, né? Como é que você analisa isso? Olha, a questão da política pública, ela partia... Quando se cria uma lei que objetivava introduzir e ensinar a história africana e indígena, é uma tentativa de fazer com que a política pública aconteça a partir das massas. Pessoas educadas que compreendam como é que o Brasil é o país mais negro fora da África. Isso não é por acaso, isso tem uma história. Como é que esses africanos chegaram aqui? Como é que foram... como é que os orixás, os inquices, os voduns, as tradições africanas, religiosas e organizacionais estão no Brasil? Por quê? Um pouco de raciocínio, você vai entender que isso fosse um processo escravocrata feito por pessoas brancas cristãs. Mas como a lei não é aplicada, isso não permite. Se não trabalha isso na base, nós vemos hoje um Congresso cada vez mais embranquecido, porque eu prefiro a palavra embranquecido, porque não é só a cor da pele, é o pensamento. Nós vamos achar pessoas dessa variação de miscigenação brasileira com esse pensamento embranquecido em todos os níveis. Então, um Congresso cada vez mais embranquecidos, cada vez mais reacionário no questão da diversidade, cada mais direcionado à manutenção do poder branco, cristão, a qualquer custo, nem que seja com a arma em punho. Nossa. Então, é muito difícil uma política pública sem trabalhar a base. E aí, quando a gente pensa nisso, nós vemos de um processo aí que o Ministério da Educação foi desaparelhado em todos os sentidos, a cultura, porque é um jeito de fazer com que essas bases continuem sem serem atingidas, sem pensar, né? Sem pensar de fato como é que esse processo aconteceu. Agora, quando a gente vê isso que o senhor está dizendo, Tudinho, a gente vê claramente, por exemplo, os criminosos que se renderam a convertidos, que eles acabam se rendendo a algumas denominações cristãs, né? E eles fazem um ataque aberto, declarado, aos terreiros de Umbanda e de Candomblé, ferem, matam, quebram, destroem esses terreiros. Isso para mim, é um dos ápices, é uma das pontas alta da questão da intolerância religiosa. Como fazer esse enfrentamento? O senhor mesmo foi vítima, há pouco tempo, da intolerância religiosa, quando imaginaram que um bandido estava escondido no seu terreiro, né? Esse é o ápice, no sentido, nesse raciocínio da violência, e a ponte mais preocupante, porque o Estado, porque ele faz isso, porque sabe que, de alguma forma, o Estado pensa assim. E se for ver quem está por trás, são pessoas com objetivos de cristianizar a força. São novas cruzadas. As cruzadas que já existiram, elas não temiam em alugar, né, os povos, tropas que se vendiam para fazer as cruzadas, sem nenhum idealismo. Eram pagos para isso. Hoje o Estado faz a mesma coisa, só que o Estado ele não faz como legalizadamente,
mas ele faz quando ele se omite, quando ele usufrui. Com quem usufruiu daquela ação foi eleito vereador. Quem usufruiu daquela ação de tirar os pretos, macumbeiro, o povo de candomblé, de umbanda, de qualquer tradição do morro ou de qualquer comunidade, se elege prefeito, se elege deputado, se elege presidente da república. Isso é um jeito de usufruir. Nós continuamos nesse mesmo processo, fazer uma cruzada a qualquer custo e em nome de um Deus que está no subconsciente das pessoas. Porque se nós vivêssemos numa outra comunidade, provavelmente seria o Deus que predomina é sempre o que está, é o que predomina em quem está no poder. O Deus de cada nação é o Deus de quem está no poder. Isso é fato histórico. A gente vê Roma, quando assume o Império Grego, né? Pega os deuses gregos, ou dão a mesma identidade, ou se cretizam para fazer os seus deuses. Quando o cristianismo assume Roma, cristianiza todos os deuses e ritos e estrutura social romana, né? A partir da conversão, entre aspas, do imperador. E assim vai. Como nós estamos num país cristão, ou seja, quem está no poder são pessoas que se declaram cristãs, embranquecidas, com pensamentos embranquecidos, a qualquer custo. E aí não vai trabalhar 10.639, aí não vai ter recurso para investir. Aí quando fala, alguém vai acusar a professora de que está ensinando macumba, de que é do demônio, que está trazendo o demônio para a escola. E isso é muito mais do que a intolerância religiosa. No fundo, é o racismo estrutural arraigado. Porque, olha, eu sou desbotado. No Brasil, como a gente não tem essa discussão de mestiçagem como nos Estados Unidos, se eu tirar esses adereços africanos, eu me passo por um homem branco. Eu não vou sofrer o racismo. Eu não vou ser barrado, eu não vou ser seguido no supermercado com medo de eu estar roubando. Eu não vou passar pelo vexame que aquela grande rainha, né, do samba passou numa loja caríssima do aeroporto porque uma mulher negra ela não podia estar naquela loja com interesse de comprar. Que absurdo, né? Ela não podia estar, ou seja, isso está enraigado. É a Vilma, da Portela? Sim, a grande rainha do samba. Né? Hoje, então, assim, se eu tirar esses adereços, eu me passo só por um homem branco, né? Independente da minha orientação sexual, eu não tenho trejeitos, então eu sou um homem branco, cis, hétero. A sociedade mais viver não vai ter barreira nenhuma contra mim. Eu posso entrar e sair em qualquer instituição sem o risco de ser constrangido. Agora, quando eu coloco isso aqui, quando eu coloco esses adereços que lembram, não é religião não, isso aqui não lembra religião. Isso aqui foi moeda em vários países não, em vários povos africanos. Sim. Isso aqui era símbolo de riqueza. Então, isso aqui é símbolo de moeda, como as pessoas ostentam. Então, que hoje está dentro da tradição, porque foi conservado dentro dos candomblés, dos batuques. Né? Conservou os conceitos. Quando eu coloco isso, aí eu viro alvo. Aí eu sou o macumbeiro, eu sou o feiticeiro. E isso não é por causa da minha pele, não. Já é por conta de outros valores. Do conceito africano que está estampado agora em mim. Sim. Estrutural, né, gente? Estrutural. Então, o que está por trás é só racismo. A gente usa os termos racismo religioso, intolerância religiosa. Racismo ambiental, porque aquilo, quando eles invadem os terrenos, é um racismo ambiental. Territorial, por exemplo, lá em casa, o território aí em Zwanazambi, Junsara, que é o território que eu lidero em Águas Lindas, na época do Lázaro, a despeito de terem recebido uma denúncia anônima que o Lázaro estaria lá, isso plantado pela própria polícia, porque a primeira foto que foi na mídia foi uma casa que eu conheço invadida pela policial, meia-noite, quebraram a porta, tiraram foto. No outro dia estampou no jornal dizendo que era o demonismo do Lázaro. Que absurdo. Foi aquele bar que apareceu, né? Isso, um altar, um lugar de consagração que um senhor de 82 anos cultua há 60 anos. E que nunca teve contato nenhum com Lázaro, mas a polícia precisava fazer acreditar para justificar qualquer coisa. Então, era fácil. O Lázaro era um homem preto, então quebra-se um terreiro de candomblé,
Tudo por trás, tira foto dos assentamentos, dos objetos de culto tradicionais. Que para eles é algo... E mesmo que não fosse, agora passaria a ser. Porque as pessoas dominadas no pensamento, quando sai na imprensa, ninguém vai questionar mais. E aí isso justificou invadir 1, 2, 3, 12 casas na região de Águas Lindas, Cocalzinho. Casas em lugares diferentes, fora da rota onde dizia que o Lázaro estava. Mas eles eram o motivo para eles pularem o muro. 30 homens de fuzis armados colocavam nossas autoridades sobre mira de fuzis, invadiam nossos espaços sagrados, entravam, eu estava com o meu computador, vasculharam o meu computador sem nenhum mandado, sem nada que justificasse, eu abri a senha do meu celular. Tudo isso. Porque aquele território, independente de quem está na frente, ele é um território africano, preto. Não tem como ser diferente. Independente da cor da pele, quem esteja nos territórios afros, eles têm que se compreender que estão num território africano preto. Por isso, quem pratica, quem concebe, quem se de alguma forma referencia em qualquer tradição africana ou afro-brasileira, não se admite ser uma pessoa racista. Não se admite exclusão. Não se admite perseguir o mais fraco porque a sociedade não aceita. Porque os quilombos, né, Zumbi, era um lugar de inclusão da diversidade. Zetela, o que hoje falta para esses líderes religiosos que têm uma comunidade, que eles são influentes nessas comunidades, se organizarem para fazer um enfrentamento diferente do que tem feito até hoje, no sentido de garantir, pelo menos, o respeito nos seus territórios? Olha, isso é muito difícil em vários níveis. Isso dá assim, a gente tem que pensar em vários níveis. Né? Todos os recursos foram usados dentro da possibilidade. Né? Nossas mais velhas do candomblé trouxeram para dentro os homens brancos poderosos, como Jorge Amado, que termina virando um dos Obá do culto de Xangô. E vários outros. O Pierre, era um jeito de dizer assim, olha, quem tem de alguma forma influência, eu trago para dentro. Tudo isso é estratégia. PRVG também, né? PRVG, que depois ele entra só como fotógrafo, depois se inicia, né? E vários outros. Isso tudo era um jeito, na época era o que era possível, mas a gente, acima de tudo, a dificuldade de algumas lideranças é ainda se compreender além do religioso. Porque enquanto a gente está preso só fazendo rito, só religioso, a gente não desperta nas pessoas que batem na nossa porta os conceitos afro-referenciados. É como se fosse assim, eu chamo isso de igrejismo. Eu conheço esse termo assim, no sentido assim, a pessoa vai, acendeu lá a sua moíla, sua vela, arriou uma comida para o seu conceito ancestral, que aí que seja orixá, seja o que ele concebeu, o inquice ou entidade de Umbanda, tomou o seu banho, voltou firme à obrigação. Como se fosse assim, vai à missa do domingo e comungou, como se foi na escola dominical e já está tudo bem, já cumpri. E se torna só uma prática religiosa. E quando a gente conceber que a pessoa que chega e bate cabeça e que faz qualquer rito diante de um conceito transcendente africano, do inquice, do orixá, do vodum, em nome de Zambi, de Olodumare, de Lissa, de qualquer divindade africana, ela está concebendo um mundo a partir de um referencial africano preto. A partir de então, ou ela concebe esse mundo conceitualmente a partir desses referenciais, sem precisar negar e nem guerrear com conceitos nenhum, porque a gente não precisa desses conceitos de conversão, né? A gente não faz esse conceito de... Então não precisa negar os outros, não precisa... Mas convencer as pessoas, olha, se você está sendo iniciado no candomblé, tudo bem. Então, a partir de hoje, você é uma muzenza, você é um iaô, mas você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa que passou pelos segredos ancestrais africanos, você pertence conceitualmente a este povo. Seja aos povos Yorubá, seja aos povos que a gente chama hoje do candomblé Angola-Congo, seja aos povos que vêm do antigo Dahomey, dos Fombê, né? É um pertencimento, não é uma iniciação religiosa.
Quando a Tá gente certo. superar essa ideia de que é uma iniciação religiosa, aí a gente começa a gerar pessoas conscientes e muito mais capazes de resistir e de saber que estão muito além. É um conceito de mundo, sim. Que Na tem... sua viagem, depois da sua viagem que você regressou do Congo, de Angola, o senhor foi receber uma carta, né, a gente falou isso nos bastidores, e o senhor, o seu espaço lá do terreiro, né, o Inzô, foi chamado a ser um consulado. Passa a ser reconhecido como território, né? Ele passa a Território. reconhecer o território. Ainda estamos, é muito difícil fazer os trâmites entre as nações modernas, porque as nações modernas, um dos pressupostos das nações modernas, seja república, seja o que for, o nome que eles queiram dar, é um domínio territorial. Né? Isso é o princípio básico de uma nação, aos termos modernos. Enquanto os nossos povos africanos, o que servia eram as identidades de cada povo, territórios ancestrais, né? Esse território é dos meus ancestrais, nós ocupamos esse território. O meu vizinho ocupa aqui, já é outro reino e está tudo bem. Mesmo que a gente guerreie, mas ninguém quer eliminar o outro. Os conceitos de guerra, de dominação, eram totalmente diferentes. Né? Eu não quero eliminar necessariamente aquele outro povo. Eu posso até criar algum tipo de vassalagem, né, usando os termos modernos. Nas nações modernas, não. O conceito de nação moderna hoje é dominação territorial. Se é dominação territorial, é muito difícil para uma nação africana reconhecer que dentro do seu território tem reinos ou estruturas ancestrais independentes e que conservam no seu território seus costumes, suas autoridades, seu tipo de legislação, seu tipo de organização social, seus conceitos morais. E é muito difícil para a gente dizer que tem um território no Brasil que é reconhecido por um povo africano tradicional como um território tradicional. A gente vai de encontro aos conceitos territoriais das nações modernas. Então é toda uma construção, né, aí né, com a diplomacia brasileira, e que é muito difícil, de reconhecer e dizer assim, olha, porque isso nos ajudaria. Se eu sou reconhecido como um território de um povo tradicional, passo a ser um território internacional. Então a polícia não podia invadir de qualquer jeito lá. Porque do jeito que não invade uma igreja, por exemplo, ligada ao Vaticano, porque é um território... Uma embaixada. A Nunciatura. Sim, Nunciatura Apostólica sim, Romana, porque ali é do Vaticano. É. Ali é um espaço... E as pessoas confundem. Quando a polícia não invade, por exemplo, uma sé, não invade uma... Não é só pela questão de religião. É porque ali é um espaço de representatividade do Vaticano. O cardeal é um representante do de Vaticano. um outro país, de um outro estado. De um outro estado constituído. A mesma coisa que não se invade as embaixadas, porque ali é território internacional. Qualquer ação na embaixada tem todo um protocolo para se cumprir. E aí nossos povos, se, digamos, o Grande Reino do Congo reconhece nossa Inzo-Enazambi como um território do Grande Reino do Congo. O Reino do Indongo, ou agora, né, os reinos ali que pegam o Lunda, Lunda Sus, Lunda Choke, os Ovimbundo, né, reconhece, passaria a ser, em tese, um território diplomático internacional. A polícia não podia pular meu muro de qualquer jeito. Tá nessa sua ida a Angola, houve uma troca cultural, né? Rendeu um livro, a gente já pode esperar um livro. O que é que a gente pode saber? Eu vou dizer assim que ir para Angola foi como voltar para casa. A ideia de voltar... Foi esse sentimento? Como foi? De se reencontrar mesmo. Sabe assim, Sabe que você entrar num lugar e saber o que tem depois da montanha? Sem nunca ter ido lá, pelo menos dessa forma? E saber o que você vai encontrar? Aí a gente pode fazer várias teorias, né? A herança genética ancestral, qualquer que seja a teoria, a reencarnação, qualquer que seja a teoria, mas isso não interessa agora. O que interessa é conceitualmente como você se sentiu pertencente àquele povo. E não era necessariamente a Angola como república, podia ser o Congo, podia ser os nossos povos ali.
aqueles povos que nos constituiu, o Candomblé Angola-Congo é referenciado nesses povos. Todas as nossas liturgias e estrutura social é Quimbundo ou Kikongo, com Umbundo misturado com outras línguas, um pouco de outras línguas, ou muito, depende da região. Então, assim, é como se reconhecer mesmo. Então, não vou nem dizer que houve uma troca, mas houve um reconhecimento. Porque uma troca parece o que você tem também, é mais é uma negociação. Então, assim, foi um reconhecimento, tanto meu, né, fui reconhecido em várias estruturas, como, né, várias vezes eu ouvi, isso é um dos nossos. Não tem como saber disso, não tem como ter esses conceitos se você não fosse um dos nossos. Não tivesse vivido isso. Isso não se aprende, isso não se ensina. Isso é bem um conceito mantido no candomblé. A gente já tá no final já da conversa, Mas tem um livro. Mas eu já ia dizer, mas o que é que a gente pode saber? Aí tem o livro que a gente vai lançar pela editora Aval no final de janeiro ou fevereiro, chamado De Volta para Casa, uma viagem a Angola, onde eu faço um relato simples, né, eu tive muito cuidado, pelo menos, de não ter um olhar exótico, porque isso é muito comum de pessoas brancas, embranquecidas ou ocidentais cristãs, de ir para os territórios alheios, ou pelo menos que se pertença, se senta com um olhar exótico. Então, vou lá para ver as coisas exóticas. Não. Até porque, falando especificamente de Angola, eu sempre digo, o digital colonizador é a mesma. O Portugal, que fez Brasil colônia, fez de Angola colônia. Trazer povos de Angola para o Brasil, para Portugal não fazia diferença nenhuma, eram propriedades coloniais suas. Só mudava porque um estava de um lado do oceano, outro do outro. Aqui era Portugal, lá era Portugal, no sentido colonial. Então, a digital colonizadora é a mesma. Então, você se reconhece em tudo. Você se reconhece na alimentação, você se reconhece na estrutura social, você se reconhece na exclusão, no racismo, na dominação cristã, na negativação e demonização dos conceitos tradicionais africanos. Você reconhece em tudo, porque o colonizador permaneceu lá por mais tempo. Angola só consegue a independência em 1975, foi ontem. Falando em termos históricos, foi ontem. Uma geração só. Uma geração, ainda vez depois segue-se a Guerra Civil. Então agora Angola está na estabilidade muito recente. Então nós temos aí uma geração de pessoas que ainda lembram do colonizador lá. E ele continuava sendo só o preto africano descendente dos escravizados, mesmo que em tese, né, não existisse mais formalmente a escravidão. Ele era só um descendente de escravizado. E então, Angola, a gente se reconhece em tudo isso. Foi, acima de tudo, um reconhecimento. Nas tradições, nos ritmos, nas danças, e nas tristezas, nas reclamações, nas inseguranças jurídicas, nas inseguranças. É o Brasil. É o Brasil, só que pela força só pela força do colonizador. Do mesmo jeito que o Brasil é Angola também, do lado de cá do Atlântico. Eu quero... Muito bom. Que pena que acabou. Que pena, a gente ficaria aqui um dia. Mas vamos aguardar o livro, a gente vai lançar, e eu espero que as pessoas adquiram e critiquem, imitam o juízo. Eu não tenho essa ideia de que não deve se criticar assim, dizer, olha, isso aqui você estava errado, isso aqui você olhou com um olhar branco. Porque eu tenho certeza que eu cometi muitos erros, toda a minha constituição é um mundo branco cristão. Eu já fui líder cristão. Então, com certeza alguém vai ver no livro e dizer, olha, tá aqui você errou, aqui você cometeu um ato você olhou com um olhar branco, embranquecido, cristão. Não foi bom. Isso vai ser bom para mim até me refazer faz um outro nesse meu letramento. Porque vão várias edições, né? Uma correção. Eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado participar de mais um episódio do podcast do Correio. Agradecer também a Rosane Garcia, dizer que aqui está sempre aberto. Eu desfrutei de uma bela aula. A gente já deixa aberta o agendamento para quando lançar o livro. Sim, será um prazer. Eu tô com um livro lançado, né? Que é o chamado O Vento Nos Trouxe, Nos Alimentou.
né? Tá à disposição para adquirir, que é um livro de poemas afro-referenciados nesses povos que a gente chama de banto, porque em material de orixá você acha muito material dos povos iorubás, porque houve uma certa predominância cultural dos povos, nossos irmãos iorubás, né? Então eu tenho um livro lancei esse ano, lancei em Angola, foi muito bem recebido lá, né? Esse livro, O Vento Nos Trouxe, Nos Alimentou, pela editora Aldeia de Palavras, da Cristiane Sobral, que é um espetáculo de mulher de liderança, e está à disposição, e agora janeiro, fevereiro, chega esse outro novo, pela editora Avá. Voltando pra casa. É Voltando para Casa, uma viagem a Angola. Parabéns, Tata, porque é muito sucesso. Obrigado, agradeço. E a gente só tem que te agradecer por esse momento tão especial. E eu agradeço e peço também Malembe Ingiloloke, como se fala, desculpa, em Quimbundo, Malembe Ingiloloke, se de alguma forma nas minhas falas eu sou muito incisivo, né? Isso é da minha parte africana mesmo, de ser incisivo. Eu quero agradecer, e a você que está ouvindo e está assistindo. Este foi o podcast do Correio. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.